E é muito importante. E nós começamos a nos deparar ali com muitos casos de erros judiciais. Aí tem casos que são famosos, como o Bruxas de Guaratuba, né, Eu que é não o caso conheço bruxos, Evandro. bruxas. Você não conhece o caso Evandro? Caso Evandro. Eu devo conhecer, mas eu não tô lembrada. Qual é o caso? O caso Evandro é um caso que aconteceu em 1993. Ele acontece em Guaratuba, no Paraná. E crianças desapareciam ali no sul do país, tá? Não que não continuam desaparecendo, mas estavam ali desaparecendo com muita frequência. No ano de 92, desapareceu o Leandro Bossi, que era um menino de 6 anos, filho de um pescador e de uma camareira. Então, já a polícia fazendo investigação. E em 93, vai desaparecer o menino Evandro, que é filho de um funcionário da prefeitura, com a mãe dele trabalhando numa escola da região ali também. E o que acontece? Aquilo tudo chama a atenção da população. Como que criança desaparece? Sabe, primeiro que ninguém desaparece. Crianças não deveriam desaparecer também, né? Se desapareceu, ou porque desapareceu de forma voluntária, a gente pensa num adulto que quer sumir, ou porque alguém sumiu com aquela pessoa dali. Muito bem. Aí o governador, na época, vai, né, pedir lá apoio para o secretário de Segurança, vão mandar o grupo Tigre da Polícia Civil, que é um grupo de elite especializado nessas investigações, para entender o que está acontecendo, por que essas crianças estavam desaparecendo. E uma criança será encontrada no meio de uma mata, e do lado do corpinho dela, a criança já em estado avançado de decomposição, o corpinho, uma chave. E essa chave é da casa do menino Evandro. Que o menino ele vai sair da escola, diz que vai até em casa buscar um joguinho, tipo aquelas coisas de, né, que criança brinca, e voltaria para a escola encontrar com a mãe. Só que ele não volta nunca mais. Quando esse corpo é encontrado, ele é levado para o Instituto Médico Legal e vai junto com o pai um parente, que é tipo um primo distante de nome Diógenes Caetano. Tá. E eles vão fazer o reconhecimento através de uma pequena marquinha no corpo do menino, dizendo que sim, que aquele corpo era do menino Evandro. Muito bem. O que acontece? Bom, então, se é do menino Evandro, quem é que, né, matou essa criança? E aí, para uma investigação de desaparecimento, para uma investigação de homicídio. Esta figura chamada Diógenes Caetano ia dia sim e dia também lá no grupo Tigre da Polícia Civil e dizia: eu sei quem matou o Evandro, eu sei quem matou o menino Evandro, eu sei quem matou o menino Evandro e os outros meninos. E a polícia já tinha conversado com ele não trouxe nada de novo, Relevante. nem de significante, simplesmente falou: ok, obrigado, você já falou, mas, né, vamos continuar aqui com a nossa investigação. Mas ele ali dizendo que a polícia não estava fazendo um bom trabalho, que não estava fazendo um bom trabalho, que não estava fazendo um bom trabalho. O que esse homem vai fazer? Ele vai escrever um dossiê chamado Dossiê Magia Negra. É uma das coisas mais absurdas que eu já li na minha vida. É uma loucura, assim, realmente de uma pessoa com sérias questões. Muito bem. E ele vai, nesse dossiê Magia Negra, ele vai apontar 9 pessoas. Ele vai apontar a mulher do prefeito, Aldo Abage, a Celina Abage. Ele vai apontar uma das filhas do prefeito. Ele vai apontar um pai de santo, Oswaldo Marceneiro. Vai apontar o ajudante, o cara, porque o Oswaldo Marceneiro tinha recém-chegado lá em Guaratuba, ele montava, sabe, ele lia abusos, então ele pediu a autorização para o chefe ali das feirinhas, né, locais, e outras pessoas. Muito bem, ele entrega isso. E pasme, o secretário de Segurança acha que aquilo é bom, porque ele vai entregar isso no Ministério Público, e vai tirar o Grupo Tigre, que estava investigando e fazendo uma boa investigação, porque, de novo, demanda tempo, não é uma coisa rápida, a gente está falando de 93,
e vai colocar os P2 da Polícia Militar. Esses P2, eles trabalham em investigações internas de policiais militares, enfim. Ele vai destacar esse grupo para investigar um crime. Coisa que não é de competência da Polícia Militar. Quem faz isso é a Polícia Civil. Eles não têm um preparo para isso. Muito bem. Quem vai assumir essa investigação é um cara chamado Capitão Neves. E ele tinha uma loucura com o nome dele, que Neves, ao contrário, é Seven. Lembra que eu te falei que ele aponta 9 pessoas? Ele vai tirar 2 e vai ficar com 7. Essas 7 pessoas vão passar por sessões de tortura para confessar um crime que elas nunca cometeram. E elas vão acabar confessando, porque entre os crimes tem estupro, afogamento, pau de arara, choque, tudo que você... Isso em 93? Isso em 93. E vão confessar. Com essa confissão, né, olha só, chegou os P2 em, sei lá, menos de uma semana já temos aqui todos os culpados, já confessaram o crime, e o Ministério Público vai aceitar aquilo e vai denunciar essas 7 pessoas. Olha que loucura. Gente. Essas 7 pessoas serão presas, serão condenadas. Uma delas, que é o ajudante do pai de santo, o Vicente, ele morre na penitenciária com câncer. Muito bem. Aí eu conversei bastante, né, com o doutor Antônio, que é o advogado da Celina Bage e da Beatriz, que são esposa e filha do prefeito. E ele fala: Carla, isso aqui é uma das coisas mais horrorosas que já foi feito na história, né, judicial brasileira. E aí ele vai me contar um evento, isso está gravado, porque o júri, porque aquilo ganhou mídia, né? Só se falava em bruxas e bruxas e bruxas e bruxas, né? As bruxas, porque qual era a motivação do crime? Eles haviam matado o menino Evandro, ele havia sido morto para que retirassem os órgãos dele, para que o pai de santo fizesse uma oferenda, uma magia negra, para que o prefeito pudesse enriquecer. E tudo isso tinha acontecido, né, esse assassinato, dentro da serraria do prefeito. O prefeito tinha uma serraria, o Aldo Abage. Então, vejamos aqui. Você imagina você cortar uma criança numa serraria, que já numa serraria tem um monte de vestígio, tem pó, né? Você imagina que não ia ter de sangue. Sim. Colocado, né, as vísceras do menino num alguidar e oferecido lá para alguma coisa. Aí o advogado, ele vai fazer a seguinte pergunta. Muito bem. Se tudo isso foi feito e eles não encontraram nenhum vestígio na serraria, não encontraram nenhum vestígio naquele alguidar, ele pergunta para o promotor: aonde estão os restos mortais do menino Evandro? Sabe o que o promotor fala? Exu levou. Ah, não. Quando ele falou isso, eu falei assim, como eu falei Exu é a entidade, ele falou: Carla. Ainda ali, foi praticado, inclusive, um racismo religioso, porque você começa a colocar as pessoas, né, tipo, Exu não leva nada. Intolerantes, né? Não leva nada, e num tom de deboche, isso é falado, então os restos mortais foi assim, né, que não achou, porque... A oferenda foi aceita. Não, e a entidade se encarregou de limpar tudo, de sumir com os vestígios. Praticamente chamaram o fixer Ray Donovan e os outros fixers do Puff Daddy para sumir com tudo. Muito bem, essas pessoas foram condenadas. O que acontece, Jéssica? Se passaram muitos anos, né, e todos eles se declarando inocentes. Inclusive, eles falavam: olha, nós somos inocentes, nós somos torturados. Essa fita que está sendo apresentada, ela é só um pedaço, porque eles gravaram toda a tortura. E nunca que aparecia o resto da tortura, só aparecia esse pedaço com a confissão deles. E vai chegar um historiador, muitos anos depois, o nome dele é Ivan Mizanzuki, que é daquela região, professor, e ele
ele não engolia aquela história. Ele falou, essa história não tem cabimento, essa história é estranha, de magia negra, para prefeito enriquecer, não acha vestígio. Ele foi lá e desarquivou todo o processo. Ele fez todo um levantamento. Esse homem, ele é incrível, porque ele foi investigar esse caso do começo ao fim, foi falar com todas as pessoas. Ele só não fala com o Capitão Neves, porque, olha só, o Capitão Neves se tornou miliciano e morreu na mão do crime. Grilagem de terra. O homem, né, que trouxe as informações dos criminosos. E ele vai montar um podcast chamado Projeto Humanos com o caso Evandro. E ficou muito tempo, tá? Porque ele fazia isso na época de férias, com o dinheiro que ele tinha. Ele tinha, recursos próprios. Recursos próprios, muito limitados. E o que vai acontecer? Olha que coisa fabulosa. Eu digo que isso é fabuloso, é quase que uma coisa meio divina. Uma pessoa vai chegar para ele, lembra das fitas da tortura? Vai entregar para o Ivan vários achados. E dentro desses achados estavam as fitas da tortura, que comprovava, né, essas fitas comprovavam ali que tudo que aquelas pessoas falavam o tempo todo, aquilo era verdade. Sim. Sabe o que o promotor fala? Porque ele colocou o promotor para ouvir. Mas eles confessaram. E desde quando confissão sob tortura tem algum valor? O que é muito triste é porque esse caso, na época, ganhou uma mídia gigantesca. Então, se vendia muito jornal. Imagina, estamos falando 93, 94. Eu entrevistei todos eles, né? Menos o Vicente, que já havia morrido. E o Oswaldo Marceneiro me diz o seguinte: Carla, você sabe que chegou uma repórter de uma grande emissora de televisão para nos entrevistar. E nós falávamos, nós estamos sendo torturados. Sabe o que ela respondeu para ele? Não é essa história que eu vim cobrir. Eu vim cobrir uma história de pessoas que comem coração de criança. E eles voltavam, tinham que apanhar mais para contar aquela história que a emissora queria ouvir. E ele fala, eu tenho muita mágoa, porque essa repórter poderia ter sido, inclusive, a nossa testemunha de defesa, porque ela viu a gente, de alguma forma, sendo torturada. Ela ouviu, porque a gente gritava, claro, a gente apanhava. Enfim, aí é da consciência de cada um, né? Vai fazer o certo ou o errado. Quando essas fitas chegaram, e aí essas fitas elas todas foram submetidas a uma perícia, e o que é muito interessante é que o que comprovava que as fitas, inclusive, eram verdadeiras, é que eles tocavam uma música no fundo, enquanto eles torturavam. Tinha continuidade. Não, quando eles torturavam aquelas pessoas. É melhor do que isso. Porque para ninguém, sabe, ouvir os gritos, os barulhos. Só que todas as músicas que tocavam eram hits daquela época. Daquela época de 93, 94, ou seja, e entre outras coisas, aquelas fitas foram aceitas e 30 anos depois, essa condenação foi anulada e eles todos foram considerados inocentes. E o que é triste é que um crime aconteceu em relação a esses meninos e ninguém descobriu, né? Porque não foi investigado como deveria ter sido investigado. E o Estado comete um crime contra 7 pessoas inocentes. Olha o tamanho do problema. Sim. Como é importante escutar o outro lado e a gente, sabe, fala, então tudo aquilo que eu acreditei é mentira? Sim, é mentira. Aquilo, porque assim, qual é a história que vende mais, Jéssica? Fala, olha, crianças estão sumindo. Por que crianças estão sumindo? Elas podem estar sendo traficadas. E aí você pega essa ligação religiosa que vende muito. Exatamente. A gente criar aqui um pacto satânico. Estão matando crianças